Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos aprender a como resolver uma equação do segundo grau, uma fórmula quadrática, usando a linguagem Rust. Ok, mas antes de resolver uma equação do segundo grau, vamos relembrar o que é uma equação do segundo grau. Então, uma equação do segundo grau tem essa característica aqui. Ela tem esses coeficientes, que são os valores que vão acompanhar o x, e o valor de c. Então ela tem esse seguinte formato: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, dando aqui um pequeno exemplo de uma equação do segundo grau, temos, sei lá, 2x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. E se você perceber, o valor de A é 2, o valor de B é menos 5 e o valor de C é 6. Esse é um exemplo de equação do segundo grau. Então, em seguida, para calcular o valor de x, precisamos do delta. E o delta tem esse formato: delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, usando esse exemplo anterior, o delta ele seria o seguinte: ele seria b, que é menos 5, ao quadrado, menos 4, o valor de a, que é 2, vezes 2, vezes o valor de c, que é 6. Então, esse seria o valor de delta. E em seguida calcular o x. Então, você faria esses passos. Mas, ok, antes de tudo, nós precisamos saber quais são os valores de A, B e C, que aparecem na fórmula característica da equação. Esses valores vão ser dados de entrada para o programa, e então vamos calcular os valores das raízes usando esses valores. Ok, agora vamos fazer isso em Rust. Em Rust, para ler a entrada do teclado, usamos o módulo I/O da std. Ok, então vou criar uma função aqui, readInput. Ela vai me retornar o valor lido pelo teclado, e nesse exemplo eu vou sempre assumir que o usuário vai inserir um valor numérico correto. Então por isso eu vou retornar f64. E ok, então eu vou usar I/O, vou usar a função stdin dentro do meu módulo I/O. Então eu vou ler minha linha e ele pede um buffer. Um buffer, ele é, bem resumido, uma variável em que ela vai ficar armazenando valores e temporários, somente só para armazenar e depois ela ser excluída. E ele pede que esse buffer ele seja do tipo string e seja uma referência mutável, como está aqui. Então vou criar aqui let much buffer, pode ser qualquer nome, escolhi buffer como uma palavra sugestiva. Eu vou colocar aqui string new. Então ele vai criar uma nova string para o meu buffer. E eu vou passar aqui por minha função readLine, o meu buffer expect. Caso o usuário iniciar algum tipo de entrada inválida, eu vou colocar entrada inválida. Ok, dessa forma. Agora eu vou passar esse buffer, que é uma string, para o tipo de dado float. E para fazer isso eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui let valor, então vai ser meu buffer ponto trim, e o trim eu faço porque na entrada ele pode vir tanto com espaços no final tanto quanto espaços na frente. Então eu vou fazer esse trim para ficar somente um número. Trim, eu vou fazer o passe desse número, dessa string para o número, ponto unwrap. O unwrap ele vai fazer o seguinte: eu estou dizendo para o Rust que eu tenho certeza que o que está nessa minha string é um número, então não vai acontecer nenhum tipo de erro. F64, dessa forma aqui. Ok, e agora eu vou retornar o valor. Então, ok, voltando ao nosso objetivo, temos que calcular o valor de A, B e C. Esses valores eles são dados como entrada, então let A read input, dessa forma, let B read input, let C read input.
dessa forma. Ok, então agora vamos aqui e vamos calcular o valor de delta. Então pela fórmula, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então eu vou fazer o seguinte, b.pol.i, ou pol.i, não sei como se pronuncia, e passar 2. Isso daqui significa b ao quadrado. Esse método aqui ele vai elevar b à segunda potência, que é 2. Menos 4 vezes a vezes o c. Acontece que em Rust, eu não posso colocar 4 porque ele vai entender que 4 é um inteiro e não um float. Então eu preciso ser específico e dizer que é 4 em float dessa forma. Então ele não vai gerar nenhum erro. Isso é uma característica da linguagem Rust, que ela não faz o casting de forma implícita. Você precisa ser explícito ao fazer alguma alteração. Ok, agora eu vou calcular as raízes. Só que antes de calcular as raízes, eu vou fazer um if se o delta, dessa forma, ele for menor que zero, ou o a ele for igual a zero, ou seja, não existe raiz quadrada de números negativos. Como na fórmula eu vou usar o valor de delta, a raiz quadrada de delta, eu não posso usar valores negativos para delta. E como na fórmula eu divido por a, eu não posso fazer divisão com a igual a zero. Então, caso esses dois casos aconteçam, eu vou gerar um print e dizer que é impossível calcular dessa seguinte maneira. Caso esteja tudo correto, então eu calculo minhas raízes. Então, minhas raízes são R1 menos B mais a raiz quadrada de delta. Então vou colocar aqui delta.sqrt dividido por 2 vezes a. Aqui acontece algo interessante. E de novo 2.0 dessa seguinte maneira aqui. E aqui acontece algo interessante porque eu tenho que colocar entre parênteses o menos b mais a raiz quadrada de delta, para que a linguagem entenda que eu quero dividir tanto menos b quanto delta. E colocar vírgula, ponto e vírgula aqui. Ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o R2. Dessa seguinte maneira. E em vez de mais, vou colocar menos. E pronto, calculei os valores de delta, ou das minhas raízes. Eu vou colocar só 0.0, 0.0. Para não ter esse cast implícito. E agora eu vou printar na tela. Print ln. Então R1 eu vou colocar R1 é igual a tararã e R2 é igual a tararã. Eu quero exibir com, não sei, 3 casas decimais. Então 0.3. E aqui 3 casas decimais cada um. Eu coloco R1 e R2. Ok, programa feito, tudo aparentemente correto. Agora vamos compilar usando o cargo e ver se está tudo correto. Vou colocar 1 para o valor de b menos 5 e para o valor de c menos 6. E ele deu essas seguintes raízes. Então você pode prosseguir, continuar compilando e vendo os valores que ele gera, mas é isso. Você também pode, se quiser, colocar alguma mensagem dizendo insira o valor de A, insira o valor de C. Mas isso é uma coisa opcional e espero que tenham gostado e até a próxima.